A resposta de João Patrício, vice-futebol do Inter, ela é clara, objetiva e, na minha compreensão, reveladora. O dirigente do Internacional comanda o futebol. Eu estou criticando, sim, o João Patrício. Fiz o elogio por ele conceder a entrevista. Mas é melhor ser criticado pelo que fala do que por não falar. Então, portanto, o elogio está de pé. Ele não perguntou para o treinador. Essa pergunta não foi feita depois do jogo. Vem cá, tem toda uma viagem. Tem um deslocamento, tem um hotel, tem um pós-jogo. Isso é o normal. Este é o normal papel do dirigente, no meu entendimento. Escuta aqui, tá? Até antes do jogo, talvez. Talvez até antes do jogo. Não é nem depois, é antes. Tá, e o Patrick tá fora por quê? E isso assim, gente, ele foi questionado pelo Wagner, fez uma pergunta muito interessante, o que não me surpreende nada, Vaguinha. O João Patrício, se o treinador internacional, Miguel Ramírez, permitia conversa sobre a escalação, até que ponto vai a liberdade com ele. Tá, o João Patrício deu uma resposta e tal, ok, permite, estão atentos à cobrança, isso, aquilo. Mas, gente, a ausência do Patrick, que é um dos melhores jogadores do Inter na campanha do vice-campeonato brasileiro, ela é uma surpresa. Então, um homem que comanda o futebol, ele tem que saber. Isso é normal. Uma conversa até informal. E depois do jogo, tu não acha que o Patrick fez falta? E a mesma coisa vale para o Yuri Alberto. O dirigente tem que saber, porque quando ele sabe, ele pode cobrar. Olha, tu falasse ontem para mim que tu ia sem o Patrick, não deu certo. Será que ele não fez falta? E isso mostra, Fabiano Baldasso, o que me preocupa no Internacional, que é o encantamento dos dirigentes. E é de encantar, ele é um sedutor nas palavras, com a maneira como o espanhol se manifesta, ele fala de forma clara, ele é até excessivamente franco, que é muito legal, ele fala sobre futebol, sobre esquema, mas eu vejo um encantamento, e encantamento, gente, não rima com cobrança. Baldasso. Rigorosamente da mesma forma que acontecia com o Cudê. O presidente Alessandro Barcelos e o vice João Patrício Hermann, eles são fãs do Miguel Ángel Ramírez. São dois pontos graves aí. Primeiro, não ter sequer perguntado para o treinador por que o Patrick não jogou. E segundo, que só perguntado não adiantaria. Eu gostaria de saber por que o treinador não foi cobrado por não colocar o Patrick em campo. Gente, a questão é muito óbvia, ela é palpável. O Patrick, há 1 mês e meio, se constituía no melhor jogador do Internacional durante todo um campeonato brasileiro. Este jogador recebe como prêmio por esta condição a reserva do Internacional. E o pior, a argumentação é que ele não estava adequado a um modelo de jogo especial para enfrentar o Always Red. Gente, isso é um escândalo. Isso é um assinte. A direção do Internacional teria que estabelecer uma intervenção. O Patrick tem que ser titular e Yuri Alberto da mesma forma. Isso está errado, tem que ser cobrado. É que assim, ó, se acontece essa intervenção que o Baldasso está falando, todo mundo aqui na bancada ia estar dizendo que o técnico não tem personalidade, que não é papel de dirigente e tal. Pelo amor de Deus, não é isso que acontece na minha visão. Tá tudo certo. Aliás, faço um elogio, na minha óbvia concepção, aprovei demais toda a entrevista do João Patrício, acho que foi extremamente lúcido. Em certo momento ali, perguntado pelo Vaguinho e pelo Boaz, ele disse: o futebol, nós não estamos com soberba, não há arrogância no estádio Beira-Rio, o time não encaixou. O time não encaixou, ele foi claro. Nós sabemos que mesmo quando goleamos... Se dissesse que o time encaixou, tu ia dizer o quê? Às vezes os dirigentes falam, nunca tentaram te tirar pra trouxa dizendo que estava tudo certo. Sempre fazem isso, só que... Não, mas o dirigente não fez. Palmas para o João Patrício, foi brilhante a entrevista dele. Pela primeira vez, uma pessoa extremamente lúcida falando a verdade. E eu não vejo nenhum problema. O que ele disse ali? Não é que o Inter não vai falar sobre o Patrick. O Inter vai esperar, não quer falar depois no vestiário, todo mundo de cabeça quente, perder um jogo contra um time boliviano que não existe. Não, vai esperar numa reunião, todo mundo de cabeça fria, com um cafezinho preto ali, e vai chegar para ele. Tu viu que ele falou sobre isso? Vamos falar ou não. Talvez futuramente se fale. Ele não vai te falar, né, Meneghetti? Posso dizer... Então aí não... E a sinceridade, tu acabaste de elogiar ele, então... Mas ele disse... Peraí. Não. Ele não entrou no detalhe. E eu respeito se ele quiser deixar a intimidade do clube ali. Ele quis dizer, o momento não é de falar no vestiário. A nossa metodologia é... Passa-se, normalmente, tá? Joga no domingo, segunda-feira, à tarde, às 14h, senta lá o vice de futebol, o Paulo Brax, o Miguel, o auxiliar, o preparador físico, o médico, e eles definem a programação para o próximo jogo. Então, ali, provavelmente, vai ter a conversa sobre o que aconteceu. Assim, eu não sei como é que é a forma de trabalhar do Miguel Ramírez, eu não conheço, é um técnico, aliás, é um técnico jovem, né, que não tem 50 jogos em times profissionais, ele não tem 50 jogos ainda, mas assim, varia o peso do Miguel Ramírez.
para esse tipo de assunto, é um peso muito leve, né? Para ter cobrança da direção, por exemplo, o João Patrício Hermann cobrar o Abel Braga é diferente, é mais difícil. Vocês concordam comigo? Concordo. É mais difícil tu chegar no Abel e perguntar, Abel, por que tu tá deixando, por que tu tá botando o Caio Vidal para jogar e tá deixando o outro no banco? Por que tu tá fazendo isso? Isso é mais difícil. No caso do Miguel Ramírez, como eu disse, eu não sei a forma de trabalhar dele, mas eu acho que é mais fácil tu fazer essa cobrança. E eu não estou discutindo momento da cobrança ou não. O que eu discuto e o que eu não tive convicção na resposta do João Patrício Hermann é que isso será feito. Claro, Eu não fiquei com a convicção de que isso será feito, tá? Eu acho que pode ser feito em um outro momento, acho que depois do jogo tinha que ter passado e tal. Não, eu acho que tem que ser feito antes do jogo. Eu acho que tem que ser feito antes do jogo. Mas acho que não. Daí eu não Só que eu não entendo. Quando o concordo técnico, contigo. quando já aconteceu no Rio Grande do Sul, tá? Que um presidente de um clube pegou e colocou no papelzinho ali todos os nomes e colocou no bolso do treinador, né? Papai Joel. Os 11, né, Papai Joel? Botou os 11 ali assim, aí pode. Aí é legal, aí é bonito. Claro que não, tá errado. Não, eu acho que não. Eu acho que o papel do dirigente é o seguinte... O Baldassi pediu uma intervenção. Tá, eu acho que o papel... Bom, aí cada um é responsável pelo aquilo que diz, né? Eu acho que o papel do dirigente é o seguinte, vai num jogo de estreia de competição, não vai fazer isso aí em todos os jogos. E aí, vai sentar, isso aí tu tem a concentração no hotel. E aí, como é que tu tá pensando nesse jogo aí? Como é que tá... Isso eu acho que é o normal, acho que é o papel do dirigente. Aliás, tem um dirigente internacional que me contou uma história uma vez, tinha um jogo em Curitiba, com um ex-técnico do Inter, que entre a segunda-feira, o dia da viagem, e a quarta-feira do jogo, esse treinador mudou a escalação do time 8 vezes. Aí chegou no jogo, tomou 3-0, uma semana depois foi demitido. Ele viu, não tem convicção nenhuma. Acho que mudar até, faz parte. Mas o dirigente tem que saber que o porquê que o Patrick não jogou não é nem depois do jogo, Vaguinha. É antes. É só antes. É antes. Tem que saber do Yuri Alberto. E assim, ó, eu não acho que o dirigente tenha que escalar o time. Mas eu acho que ele tem que jogar, famoso assim, ó, jogo de tênis com o treinador. Tá, mas por que tu acha que é melhor aqui o Galhardo? Por que o zagueiro tem que ser esse, não tem que ser aquele? Esse é o papel. Mas isso pode causar definido na reunião. Meneghetti. Isso pode causar um Mas, desconforto. Vaguinha, Sabe o que causa desconforto? Só um pouquinho. Causa desconforto é tomar 2-0 do Always Red. É isso que causa desconforto. Tudo bem, Meneghetti. A gente pode discutir aqui a opção feita e eu acho que foi uma opção errada. O Patrick não pode ser reserva do time do Internacional. Agora, tu vai gerar um desconforto. Peraí. Tu me contratou pra quê? Pra eu comandar o time? Eu escalo o time. Não, mas... Tu vai no meu 8º jogo, tu já vai me cobrar a escalação? Não. Depois do jogo, a gente conversa. É que vocês estão... Acho que antes do jogo não exagero. É que vocês estão partindo de uma premissa errada. O dirigente está fazendo o quê? Quem é que dirige? Mas tem uma reunião para isso. Escala o time. Que Ele não reunião? pode escalar o Mas tem time. uma reunião Mas não para é isso. escalar o time. Tu acha que o João Patrício Hermann soube o time exatamente como tu? Não. Na hora que saiu a relação, Não, soube vocês estão E brincando. não é o papel dele questionar e... Não é pressão, é evidente. entender. Isso O é Patrick é o evidente. titular do time. Como é que nós Mas vamos- ele Isso fez pode isso na parar, reunião. gente. Ou não, como Não, ele mas mesmo vem disse, cá. mas tem uma reunião para isso. Mas o que Pra que tu vai isso, esperar gente? no café da Não, manhã? vocês estão brincando. Vem cá, eu vou sentar. O dirigente, eu não gosto Tu de fazer fazia isso. isso, César? Mas evidente Todos que fazem. fazia. Com o Renato. Mas é óbvio que fazia. E o Renato- Tu senta, não é que não se trata de fazer a tua atividade. Como é que nós vamos hoje, professor? Como é que nós vamos Tá, mas hoje? quando tu não concordava de um nome, tu ia Vaguinha, pra cima. é na óbvio. várzea acontece assim. Mas Na é várzea óbvio, acontece mas- assim. E eu vou mais longe. Eu só quero um ponto que eu vou dizer agora. Vocês escolham a narrativa. Terça-feira vai jogar o Yuri Alberto, vai jogar o Patrick. Escolham a narrativa de vocês. Se foi interferência do treinador, Altitude, se foi hotel, escolham. Vocês podem Prego escolher. na cama. Quarta-feira, né? Quarta-feira tu Terça, vai saber. acho Não, que é terça é o terça. jogo. Ah, Quarta-feira, nos donos da bola, tu vai me dizer, pô, César, tu já sabia? Já. Sabe por quê? Porque não existe nenhuma cobrança maior do que o resultado no futebol. Baldasso. Perfeito. Perfeito. Rigorosamente perfeito, César Cidade Dias. O JB questionou o termo que eu usei, a intervenção. Intervenção de intervir. Intervir. É óbvio, é evidente que não vai ficar o dirigente apitando no ouvido do treinador o dia inteiro o que ele tem que fazer. Tu contratou o cara para ele dar resultado. Na medida que o resultado não aconteceu, como foi o fiasco que o Internacional fez lá sem as suas principais peças, não é só direito do dirigente fazer isso, é obrigação. Mas tu tá Os falando- dois melhores tu tá jogadores falando depois do Internacional jogo. estavam fora do time. Tem que fazer isso. Tá, não, mas peraí, vamos organizar a linha do tempo aqui.
Tu não está concordando com o César. O César está dizendo e o Meneghetti, eles estão dizendo que a conversa tinha que ter sido antes. Não é que tinha que Tu não ter está que ser. concordando Ela com a é linha do assim há tempo 100 deles. anos do futebol. pode Não, ser esse mais. é o Mas normal. ela tem. O fora disso é o anormal. Não acho que tanto seja não tem normal. que o João Patrício, senão ele diria. Ele poderia dizer assim, não, eu conversei com o treinador antes do jogo e a opção dele foi isso, porque os caras têm um lateral que avança, que cruza, que corre, o Patrick não... Pronto, ele disse assim, não, essa conversa não teve, talvez tenha no futuro e tal. Tá, é que a conversa não teve de cobrança do Patrick. Não, de entendimento, de compreensão, porque é Mas, opção. mas peraí. Vamos só esclarecer as coisas. Eu até entendo que ele falou isso, mas assim, a informação é essa, e nós já ouvimos do próprio João Patrício em outros momentos. Eu já liguei em algum momento para ele e disse, tô entrando na reunião. Que reunião? Não, toda vez que a gente joga, no dia posterior, a gente faz uma reunião desses membros que eu citei aqui para projetar o próximo jogo, e ali o técnico abre o que ele pensa, seja do período de treinamento, seja do time. E ali, naquela reunião, se faz ou não as cobranças. Eu não sei se ele cobrou o Patrick, tá? Só estou dizendo que o momento de cobrar é ali. Então, teve uma reunião, teve um momento que o técnico passou o time. Aí tu pode cobrar a seguinte, o João Patrício errou, ele não cobrou como deveria cobrar. Beleza, mas existe esse processo. Vocês definiram aqui... Existe essa cobrança. Vocês definiram esse aqui... momento. E eu acho que não é assim, em todo time de futebol e com todo técnico, vocês simplesmente definiram que existe uma conversa entre os dirigentes Esse é o normal. Não é normal. Isso é normal. Mas Não. Vaguinha, tu Não. tá no futebol um tempão. Não. Vaguinha, a construção de um time... Eu não tô dizendo que o dirigente vai lá... O Luxemburgo sentado, Vanderlei Luxemburgo sentado, ouvindo o dirigente falar qual que deve ser a Não é escalação. assim, Isso não ninguém existe. falou. Não, aí não. Isso não existe. Não, aí Não tá é definindo isso. aqui uma fake Não, news, ninguém não falou é isso. isso. É assim, o Luxemburgo, técnico do Corinthians, e o André Santos na época Nunca. vice futebol, por exemplo. Nunca. Claro que sim. Nunca. Mas é claro que sim. Nunca. Corinthians e Palmeiras, final do Paulistão. Nunca. E aí, Luxa, como é que é? Talvez Eu tô por pensando isso- em botar o talvez meu por volante isso- pelo lado direito, porque eles atacam muito aqui. É isso aí. Tu tem convicção Mas nisso? nunca, Tá? mas Então posso te nunca dizer, que por isso é que o aconteceu. Luxemburgo, por isso talvez é que o Luxemburgo não consiga terminar um trabalho há 20 anos. Tá bom, Há César. 20 Ganhou anos não pouco o consegue. Luxemburgo. Ganhou, É o técnico mais vitorioso Isso, do Tu acha que alguém chegava brasileiro. Tu acha que alguém chegava no Muricy e dizia assim, Muricy, tu tá maluco? Tu tá maluco, Muricy? Botou três zagueiros. Vocês estão fazendo Não, vocês estão Desculpa, brincando. vocês estão assinando um atestado. Desculpa, eu vou dizer pra Não. vocês. Eu vou ser ácido com vocês. Por quê? Um atestado quando são verdes no futebol. Verdes? Tu Verdes acha que o não é, Muricy Ramalho vai Vaguinha, ouvir? não é Você não deixa o ouvir. cara entrar no vestiário, Não é Meneghetti. ouvir. Tá brincando. Não deixa entrar tá no brincando, só um vestiário. pouquinho. Tu acha que o Fernando Vaguinha. Carvalho, antes do jogo com o Barcelona, não conversou com o Abel Braga? Bom, aí Tu pode acha que ser. o Fernando Carvalho não- Pode ser mas é o jogo mais importante da história do Não, Inter. o que eu tô dizendo é que não funciona com todos os técnicos. Aí é tu que Não, tá funcionar tá é mudando a uma minha coisa. palavra. Funcionar é uma coisa. Não estou dizendo que vai Não, dar o que resultado, acontece? Eu tô que o dizendo- treinador vai Não. aceitar. Ele pode não aceitar, mas que tenha um diálogo, Você- uma conversa é normal. Meneghetti, o que tu disseste foi o seguinte, que isso é o comum. E na minha opinião, não é o comum. Não, Vaguinha. Tem Sabe quem é técnico- que faz isso pro São Paulo hoje? Quem? O Muricy, que senta com o Crespo pra dizer como é que tá pensando nesse jogo. Aí o Muricy diz assim, esse time do Palmeiras tem um lateral direito, o Marcos Rocha, que joga assim, que joga assado. Mas isso é peraí, normal, mas ele tá no papel de só um dirigente. pouquinho. O Muricy Ele está no papel mas, de não, dirigente. mas olha a envergadura do Muricy. Vocês estão pedindo Olha a pra envergadura titular. do Muricy. Só O eu tô Muricy avaliando tem essa esse envergadura. direito. Bom, Não, mas é outra coisa. Tu quer envergadura maior do que quem te contrata? Vocês estão desconsiderando uma coisa que é básica nas relações humanas. Como é que tu vai jogar? É uma pergunta natural. Vocês estão desconsiderando isso. Se Eu os não dirigentes, tô desconsiderando, eu tô dizendo que não é comum. Se os dirigentes do Baldasso Inter, inscrito. se os dirigentes do Inter não sentam com o treinador para entender como é que ele está produzindo um jogo, Não, aí tá ele perdido. vai cair daqui a Aí 2 tá semanas. perdido.